Boa noite, todo mundo do Impulso Emerge, conectado para conversar. Opa, deixa eu ver aqui, tá certinho, o pessoal tá chegando. E hoje é um dia muito especial, legal, todo mundo entrando. Ó, Lígia, Rafa chegou também. E hoje a Zilda, bem-vinda. Ó, Mateca, que irado, legal, muita gente bacana chegando. E Rafa, boa noite. E aqui nós do Impulso Emerge, né? Nós apoiamos as pessoas a viver a vida como uma obra de arte, observando o que emerge do futuro, o que emerge da nossa essência, né? Nossos talentos, paixões, valores, nossos sonhos. E tá escuro o vídeo. Deixa eu ver se eu mudo aqui um pouquinho para debaixo da luz aqui. Vamos ver se vai melhorar. Acho que agora... Opa! Alô, voltei. Caiu o celular no chão aqui, peraí. Agora acho que ficou melhor, né? Beleza. Ó, Carol, que legal. Zé Luiz deve estar chegando já. E... Nossa, obrigado. Ó o Banzé aqui, peraí. Banzé, Maré, vem. E... tomando um chá aqui, esperando o Zé Luiz, deve estar chegando, ele estava com dúvidas da plataforma, mas para quem está chegando agora, muito legal, hoje uma live muito esperada, né? O Zé Luiz que... Ó, tudo bom? Que massa, cara, do Selena, minha prima, muita gente bacana, muita gente que também... Ó, Adonis, legal. Cara, então, se eu ficar falando aqui, né, muita gente muito querida chegando, Minuse também, M&M's, sensacional. E hoje, então, uma live muito esperada, né, pra gente falar sobre a sociedade como espelho da natureza. E aí, o Mon, beleza, Mon? Vanessa também, muito legal, muita gente boa mesmo, saudades. Mas vou lá, vou dar uma introdução aqui até o Zé Luiz chegar, eu chamar ele. E, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade como espelho da natureza, né? E essa sabedoria, esse conhecimento vem de duas ciências, uma ciência que chama ciência fenomenológica de Goethe, inspirada no alemão Goethe, que busca um método muito claro e muito embasado, muito científico, busca compreender tudo que é vivo a partir da consciência do ser observado e não de quem observa, né? Então, estou falando de uma planta, um animal, um grupo, um ser humano, a história de vida de um ser humano, uma empresa, né, o próprio país, o planeta, né, até minha mãe está aqui. Oi, mãe, tudo bom? Ó, Zé Luiz chegou, eu já vou chamar ele já. Zé Luiz, vou te chamar em 2 minutos e vou fazer a introdução de quem ele é, né? E nessa imagem, né, que a gente fala a partir da antroposofia, que é a outra ciência, que a partir da observação dos fenômenos sobre tudo que é vivo, você começa a observar padrões, repetições, fluxos, movimentos, ciclos, né, que funcionam muito junto com a natureza, ou de acordo com a natureza. E o Zé Luiz, ele teve uma jornada muito bacana, né, como executivo, foi presidente da Veleda de cosméticos antroposóficos, né, que os produtos são incríveis, né. Ele também foi diretor da editora antroposófica, todos os livros sobre a sabedoria, né, com base nos arquétipos da vida, da natureza. E depois eu conheci e fomos parceiros no Instituto Ecossocial durante 11 anos que eu atuei como consultor. Chegamos a ser 50 consultores associados, eu era o mais novo, e ele um grande mestre que sempre me apoiou, me ensinou muito, né, muitas imagens e diversas fontes, né, de pesquisa, né, com bastante embasamento, que trazem clareza sobre o que está acontecendo no mundo, né? Então a gente tem muitas perguntas hoje em dia, né, sobre tudo o que está acontecendo, e talvez a gente não vá... a ideia não é trazer respostas prontas, mas sim ampliar a percepção a partir desse olhar do ser humano integrado com a natureza, as organizações como reflexo do ser humano, a sociedade como reflexo do ser humano e da própria natureza. Então vou chamar aqui o Zé Luiz, ele já deve ter escutado a apresentação dele, e aí quando ele chegar, se ele quiser complementar, eu vou deixar ele começar
introduzindo um pouco mais essa conversa. Só um segundo. Está chegando. Está conectando, esperando o Zé Luiz, tudo bem? O pessoal está chegando agora, Lúcia de Oliveira, sempre presente em todas as lives, muito legal. E aí, ao longo da conversa, quem tiver perguntas, pode colocar aqui que eu estou olhando, tá? Eu estou acompanhando, meu papel hoje muito mais de ouvir, né, esse grande mestre e fazer boas perguntas e trazer imagens e fazer a ponte com quem está aqui escrevendo. O Mon está perguntando se eu estou em Noronha. Eu fiquei preso primeiro no Rio, né? Eu tinha saído de Noronha para fazer uns trabalhos, né? Consultoria, São Paulo, Rio, outros projetos, e aí parei no Rio, fiquei com os meus pais um mês, foi uma bênção, foi muito bom. Agora eu vim para minha quarentena, ó, o Zé Luiz saiu, em Ubatuba, e um lugar bem reservado, né? Saí de uma quarentena para outra, um movimento, e estou esperando um pouquinho, né? Para a gente ver o que vai, que caminhos a gente segue, né? Estou chamando o Zé Luiz de novo aqui. Mas tenho buscado, assim, eu acho que, e aí falando um pouco de, o Zé Luiz chegou, né? É o momento da gente ir lá para as relações, né? Eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo, né? E olha aí, ó, até cortou o cabelo para nossa live, hein, mestre? Você mesmo que cortou? Como é que foi isso? Não pode sair de casa? Dessa vez eu fiz um corte, assim, imagina um corte sem perspectiva de ir ao barbeiro outra vez, né? Então, assim, corta bastante. E ele veio aqui em casa, então já facilitou e as coisas ficaram um pouco mais severas do que o normal. Legal, muita honra, viu? Né? Saudade de você. Você fala toda semana, né? Ultimamente, nesses últimos meses. E aí a gente, né, nesse impulso de poder conversar sobre esses temas que inspiram muito, né, e ajudam a acalmar a alma um pouquinho mais, né, nesse momento. Então, te apresentei um pouquinho, não sei se você ouviu, se você quiser complementar alguma coisa e já começar a introduzir um pouquinho o seu olhar, né? Então, assim, ouvindo você falar, assim, é curioso como a gente ouve alguém falar a respeito da gente, né? E aí, o meu foco, como eu te conheço, é muito mais na qualidade do tom, do carinho que você fala, do que efetivamente aquilo que eu fiz. Porque aquilo que eu fiz, assim, eu gosto muito de uma ideia que eu acho que eu tirei de Aristóteles, que diz assim, você não procura a individualidade de uma pessoa no que ela fez, e nem tampouco na potencialidade que ela tem, enfim, dela. Porque, a rigor, o indivíduo, na verdade, ele está nesse movimento entre o que ele fez e o que ele tem de potencial para fazer. Então, é uma busca permanente. Então, assim, quem você é? Assim, uau, essa é a pergunta que vale $1.000.000. Mas você descreveu uma parte, eu acho que a parte principal é nós sermos amigos, há muitos anos, desde, sei lá, 20 anos já fazem, talvez, e sempre com muito respeito e muito amor, assim, muito carinho pelas nossos convívios. E eu tenho a impressão que isso fala muito do momento da vida que eu, inclusive, tenho percebido que é talvez o mais importante, o mais desafiante nesse momento, né? Meu Deus, como é que diante dessa situação, onde todos nós estamos, cada um eventualmente mais, outros menos, isolados ou, digamos, afastados ou distantes de pessoas, nós sentimos uma necessidade enorme de estar próximo dela. E aí nós guardamos na nossa imagem, na nossa memória, aquelas pessoas que a gente mais gosta, e o jeito como ela é, a maneira como ela se move, como ela fala, o tom de voz, a maneira de olhar. E isso gera uma conexão muito mais forte, porque eu tenho a impressão que, mesmo à distância, esse tal do campo morfogenético, que tanto se fala hoje em dia, ele atua de uma forma poderosa. Talvez a gente esteja no momento de experimentar isso, né? Então, eu sou esse cara, assim, um buscador que está no movimento
entre aquilo que eventualmente eu fiz, que talvez poderia ter feito muito melhor, e isso aqui é o mais importante, e aquilo que eu acho que eu ainda posso fazer, né? E tenho a impressão que agora a gente está abrindo as portas assim de uma era onde a gente vai ter que se reposicionar e aprender a fazer muita coisa diferente do que fez até agora, sabe? Muito bom. Não, eu acho que é isso que todo mundo quer ouvir, né? Um pouquinho assim, né? Essa imagem da sociedade como espelho do ser humano, e aí como esse espelho, a gente até estava falando de cenários esses dias, né? E a dificuldade de olhar para os cenários, mas hoje, né? Olhando para primeiro talvez trazer um pouquinho dessa imagem, né? Da sociedade como espelho do ser humano, mas e hoje, né? Como é que é esse retrato desse ser humano? Se a humanidade fosse uma unidade, um ser humano, como é que estaria esse ser humano hoje? E o que tem aí de reflexo desse momento de grande pausa aí, né? O que você vê? Henrique, se a gente concebe a nossa vida, a nossa curta vida, que em média dura 72 anos, né? Hoje nós estamos ganhando mais um plus, né? E isso tem um significado muito interessante, porque é como se a nossa vida fosse um dia cósmico, sabe? Quando a gente nasce, a nossa estrela está num ponto. 72 anos depois, ela está no ponto em que quando nós nascemos. Então, digamos, se nós somos um dia, a gente poderia imaginar também que a nossa vida talvez seja uma parte de uma grande música, né? E essa música, ela tem os nossos solos e estamos também numa orquestra. E como toda música tem um intervalo, e no intervalo é onde, de fato, a música se revela, no espaço vazio, eu fico com a impressão de que essa pausa que as circunstâncias nos deram, eu não vou entrar no mérito de julgar a razão dessa circunstância, mas ela está aí como um fato em si e pronto. Nós temos que olhar para as coisas e não evitar olhar para elas, né? Porque a gente precisa encontrar o significado dela, extrair uma imagem, assim, uma imagem que tenha que responda a uma necessidade e que dê significado para a nossa vida. Então, se nós pegarmos a nossa vida, ou a vida da humanidade nessa fase que nós estamos, como sendo uma grande música, eu tenho a impressão que esse período, que a Terra quase toda parou, grande parte da humanidade está vivendo uma situação semelhante, como uma experiência única no mundo, com todas as consequências que já são visíveis e outras que ainda não são, é como se nós estivéssemos numa pausa de uma música. E nesse momento a música acontece, porque se não houvesse a pausa, nós não teríamos a ideia da música. Então, meu sentimento é de que nós estamos agraciados por uma pausa cósmica. É como se nós estivéssemos num grande pralaya de algumas semanas, eu não sei quanto tempo vai durar, em que as atividades param, e aí nós caímos em si. E assim, isso é na humanidade inteira, cara. Imagino, eu conversei com amigos meus na Alemanha, em Portugal, no Chile, na Argentina, recentemente, agora esses últimos dias, e a gente está igual. A gente está igual, estamos em casa, trabalhando aí e tal, quem pode trabalhar. Aliás, trabalho é um outro tema que você tinha falado. Então, nós temos que dar graças a Deus. Agora, o que eu tenho visto? Então, é uma pergunta que eu sempre faço. Aliás, no sábado, nós fizemos um trabalho com a nossa seção de Ciências Sociais, e um dos temas foi esse, né? O que vocês estão vendo, de fato? Assim, não é que vocês estão sabendo, a informação que chegou. Não é que vocês estão vendo de fato, né? O que está acontecendo no mundo, mas no seu mundo. Porque assim como eu estou ligado às pessoas a quem eu sou querido, mesmo estando distante, eu, como parte da humanidade, estou ligado a toda a humanidade, mesmo estando no meio delas o tempo todo fisicamente, né? Mas o que está acontecendo para você que pode ser um reflexo do que está acontecendo para o mundo, né? Então, assim, eu aqui tenho percebido coisa do tipo, bem simples, assim. Primeiro, o silêncio. Mesmo que eu more num bairro que já é normalmente um pouco silencioso, às vezes eu ouço o avião, pelo menos na madrugada, quando os voos internacionais, a gente não consegue ouvir longe o voo passando aqui em cima, apesar de eu morar aqui na zona sul de São Paulo. Eu tenho percebido, eu tenho caminhado
aqui no bairro, é um bairro que me permite isso. Eu tenho percebido que as pessoas me cumprimentam e eu cumprimento as pessoas e elas respondem, que isso para um paulista no passado era um pouco raro, muitas vezes as pessoas olhavam para o lado e ignoravam você. Eu percebo que as pessoas olham e olham com uma expressão de buscar até uma atenção, um sorriso. Uma forma de se reconhecer, então, entende? Eu tenho sido visitado por passarinhos que antes eu não tinha aqui, inclusive casais de tucano, etc. Eu tenho percebido que os nossos jardins estão muito floridos, apesar de nós estarmos no outono. No outono sempre nós temos essa maravilhosa contemplação da luz e da sombra, onde a luz é mais intensa e a sombra também é mais... Por isso que a gente pode observar melhor o fenômeno do alvorecer e do entardecer e contemplar as cores que manifestam aí. Mas uma coisa que eu observei essa semana, eu sou um pouco revoltado, eu não aceito as coisas assim com tanta facilidade. Eu tinha uma entrevista na Prefeitura de São Paulo, lá no centro de São Paulo, essa semana, na quarta-feira, e fui lá. Estacionei o carro a uns 500 metros de onde eu ia e observei uma coisa que me causou assim profundo... uma consternação muito grande. O centro... Eu acho que eu dei mancada aqui. Eu nunca usei o Instagram na minha vida. O centro de São Paulo, meu amigo, está aqui na região do Pátio do Colégio, da Praça do Patriarca. Haviam, acho que milhares de pessoas que vivem na rua ou estão em condições de não ter acesso ao alimento. E ali, como tem muitas atividades sociais, prefeitura, igreja, ONGs, dando alimentação, as pessoas foram para lá, e elas estão lá, moram lá, vivem lá, dormem lá. E eu percebi, muitas vezes, que eles estavam na fila para obter uma marmita, um marmitex, e eles saíam comendo marmitex, assim, com uma loucura, assim, como se tivessem muito tempo faminto e tal, e muitas vezes jogavam fora pela metade, porque eles iam para uma outra fila para pegar um outro marmitex, e assim eles ficam comendo tanto os marmitex quanto as instituições doam ali para eles, e as pessoas sentadas assim nas escadarias comendo. Eu percebi pessoas que não tinham aparência de pessoas de rua, mas a gente percebia que estavam com fome, e isso me causou muita dor, muita dor. É uma realidade que na nossa vida, a gente não se dá com ela. E não tinha outras pessoas caminhando na rua. Não tinham trabalhadores, não tinha executivos ali próximo da praça, o cartório ali, o Fórum de São Paulo. Não tinha os advogados engravatados que sempre transitam por ali, etc. Mas só tinham aquelas pessoas. Só havia aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas são... Salve, queridos, segunda parte aqui da nossa live, né? O áudio sumiu, então estou voltando aqui, o pessoal já está reconectando, bem-vindos de volta, tinha bastante gente, muito interessada, já estava aquecendo, o Zé Luiz já está voltando já, e aí eu adiciono ele aqui para ele continuar a falar. Valeu, Mon, Rafa, todo mundo chegando de novo. Vamos esperar só o Zé Luiz chegar e eu já adiciono ele. Vamos ver se ele vai conectar já. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele. Opa! Vamos ver se ele já chegou. E quem foi ouvindo, quem tiver perguntas, viu? Pode botar aqui. Tem aqui as perguntinhas, né? O Gilberto já perguntou, né, como é que vai ser depois de tudo isso. Também estou curioso para ouvir do Zé Luiz. Vamos lá. Talvez até a hora que ele volte, eu vou introduzindo um pouco então. Ele está trazendo um pouco do que ele está passando, né? E dentro do que a gente estuda, tem um conteúdo muito bacana da antroposofia, né, que é o estudo da sabedoria do ser humano,
que fala da sociedade como espelho do ser humano. E aí a gente pode olhar o ser humano dividido em 3 partes. O arquétipo ele é bem simples e óbvio, por isso que ele faz sentido. É fácil de entender. Ó, o Zé Luiz voltou. Vou chamar ele, aí eu vou explicar isso daqui a pouco então. Vou chamar ele e vai continuar, depois eu vou dar essa introdução. Fica aí, vamos lá. Ele já tá voltando. Para não perder a linha de raciocínio dele, mas eu já vou entrar nesse aspecto do 3. O que será que o ser humano, cabeça, tronco, membros, tem a ver com a sociedade? Oi. Mas vamos lá. Pode continuar, Zé, voltamos. Pois é, não, eu só queria dar esse relato, assim, no sentido de dizer que como a gente tem a possibilidade de encarar as coisas a partir da nossa própria realidade e não se deixar levar por informações ou impressões ou ideias sobre a qual nós não podemos ter responsabilidade sobre aquela realidade ou pela pretensa realidade que está nos sendo exposta. Era essa a minha ideia em trazer esse conceito agora. Legal. É bem interessante isso, né? Porque se a gente fica ouvindo as notícias, né, 24 horas por dia, é tipo um mantra, né, que fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Aí, de repente, você sai na rua e fala assim, nossa, o mundo não caiu nada, né? A árvore está ali, o prédio está ali, peraí, né? Respira. Né? Lógico, você tem que tomar os cuidados, né? Real, tem toda essa questão, mas o quanto que você passa a viver num surto, numa ansiedade interminável, né? Numa insegurança, numa desconforto de estar simplesmente existindo, né? Então, como é que você consegue estar confortável em existir? Tá aqui, ó, tá respirando, tá acordado, tá olhando para a vida, tá se maravilhando pelo que está acontecendo no sentido das coisas boas ou da natureza que está respirando, e aí vai, né? A Marisol trouxe aqui que você parou no momento que você descrevia a cena no centro de São Paulo. Ela ficou curiosa para... Uau! Ficou lá atrás? Então, a minha descrição, eu iria ser rápida, era mais no sentido de mostrar como a gente pode ter um olhar de fato para aquilo que está à nossa frente e perceber o quanto aquilo nos diz respeito. Nós nos colocamos em relação, independente da condição social, independente do contexto que nós estamos colocados, mas eu fui lá por livre-arbítrio, mesmo que tenha tomado todos os cuidados, etc., era um atendimento exclusivo, eu não fui submetido à multidão, nem nada e tal. Mas aquela impressão toda me causou bastante... ela falou de mim olhando aquelas pessoas, era essa a questão. E nesse momento em que eu me coloco em relação, essa nova realidade surge da relação. E isso é o novo. O novo não é o conhecimento que eu adquiro a partir de uma mera assunção de dados e informação. Mas ele está na relação que eu estabeleço com o fenômeno que está diante de mim. Então, quando eu percebi essas pessoas lá comendo daquela forma, famintas, jogando comida fora para poder pegar uma outra marmita, no afã de se alimentar, porque talvez amanhã não tivesse comida, eu fiz um paralelo com a minha realidade aqui no meu bairro, aqui no bairro onde eu moro, que tem uma feirinha às quintas-feiras, e onde eu fui na cidade na quarta, na quinta eu fui na feirinha, uma feirinha orgânica, biodinâmica, vem o pessoal aqui de Botucatu, da fazenda, vem de vários lugares. E aí eu cheguei às 8 horas na feira, um pouco mais tarde do que normalmente, e a feira estava bastante vazia. Eu perguntei, puxa, não tem tantas coisas para se comprar? Eles me disseram, não, as pessoas chegam muito cedo e compram tudo. Mas por quê? Eles disseram, nós não sabemos, eu não entendo por que as pessoas agem assim. Aí eu fiquei percebendo que uma feira aqui num bairro de classe média alta e tal, um bairro relativamente importante, que eu tenho o prazer de morar numa vilinha dentro desse bairro, as pessoas talvez elas tenham uma atitude semelhante àquelas que eu vi as pessoas de rua lá no centro da cidade. Então, assim, isso somos nós somos parte disso, vivemos esses medos, essa insegurança do amanhã, essa incapacidade de perceber que a vida é muito mais, e nós estamos apenas numa pausa dessa vida, uma pausa sobre a qual eu entendo que a gente deveria ter muita gratidão. Muito bom.
Então, eu estava muito bom, Zé. Eu tô curioso para te ouvir. Eu queria trazer um pouco da imagem. Enquanto você caiu, eu estava falando um pouquinho aqui, né, do ser humano como espelho da natureza e da sociedade como espelho do ser humano, né? Sim. E eu vou dar só uma introdução bem breve, e aí eu queria que você trouxesse essas lentes, né, esse olhar para esse momento atual, como é que está esse ser humano, né, como uma unidade, a humanidade como um ser humano, como é que ela está fisicamente, emocionalmente, nesses três aspectos, né, que a gente chama de trimembração, né, dividido em três partes, né? Então, se a gente fala nisso, o ser humano ele está dividido, então, cabeça, tronco e membros, ou pensar, sentir e querer, ou agir, né, que é o impulso de dentro para fora, que atua no mundo. E dentro desse arquétipo, né, desse padrão, se a gente olha para a sociedade, se ela fosse dividida em três partes, o pensar, a cabeça, a gente pode ter uma lente, um olhar sobre o aspecto cultural, educacional, a visão de mundo, o entendimento sobre o que é vida, o que é morte, o que é evolução, o que é sucesso, o que é felicidade, né? A espiritualidade. Então tá ali todas as ideias, ideais, valores, como a gente se desenvolve, como a gente aprende, né? E a gente olha para a própria experiência da vida e aprende com ela. Então esse é a cabeça. Então estaria, e não é um órgão, né? São várias instituições ou várias pessoas que estão ligadas a esse impulso dessa esfera cultural educacional de refletir sobre a vida e desenvolver e ciência, etc. Né? A esfera do sentir, que é coração, pulmão e sangue, né? Se a gente olha de colocar esse ar para dentro e para fora e a gente sente o mundo, a gente inspira paz, tranquilidade, a gente expira estresse quando a gente está estressado, né? Então fisicamente a gente solta com ar, né, esse peso, a gente se relaciona com o mundo, com o externo. Então o sentir tá ligado na sociedade com esse mundo político-jurídico, social político-jurídico, que é a harmonia nas relações, que é como o coração, que é um órgão regulador do sangue, que seria esse dinheiro do mundo, né? Que ele circula do cérebro, né? Que reflete, que se conhece, que se observa, que se desenvolve, e ele flui para todas as esferas desse corpo, que é a sociedade que somos nós, né? Então, você tem o pensar, a esfera educacional, cultural, né? O sentir, que é a esfera político-jurídica, social, o regulador, coração, e aí você tem os membros, né? Os braços, as pernas, metabólico, sexual, motor, que é a nossa força de vontade, que é a nossa energia de dentro para fora, esse querer que realiza, né? Que age. E que é o mundo econômico, né? Que faz a coisa girar, acontecer, planta, colhe, produz, etc. Né? Troca, um entrega, outro recebe, e aí tem um valor disso, que é o dia a dia dinâmico que a gente vive muito forte, né? Essa força produtiva. E aí, se a gente olha do ser humano de 0 aos 21, você precisa crescer para se desenvolver. Né? Depois dos 21, se você continua crescendo fisicamente, você engorda. Né? E aí, de novo, esse mundo econômico, o quanto que ele precisa estar em alinhamento com as outras esferas, né? A político-jurídica e a cultural-educacional. Né? Então, e aí já um pouco desse inchaço, desse mundo econômico, né? Sem falar de pensamento de tendência direita, esquerda, ser totalmente apolítico, olhando o fenômeno, né, do ser humano como extensão da natureza e agora a sociedade como extensão desse ser humano nesses três aspectos. Não sei se você quer complementar um pouco a imagem, se aprendi direitinho, mas a partir desse ponto, qual é a leitura que você faz para esse momento? Henrique, assim, eu acho que desde que o mundo é assim, né? Porque o mundo ele foi criado a partir de uma intencionalidade divina, e essa intencionalidade divina ela se expressa numa natureza trina, né? Mas acontece que é importante observar que essa ideia da trimembração, a ideia de olhar esses três âmbitos do indivíduo, do organismo social e também da sociedade como um todo, isso é uma percepção recente, é uma conversa recente, porque de recente que eu quero dizer do início do século XX para cá, porque eu tenho a impressão que a sociedade ela veio se organizando e todos os avanços que aconteceram, especialmente com a ciência, na economia, com o advento do petróleo, da industrialização, etc.,
e também na esfera cultural, como consequência, digamos, da maneira como as sociedades estavam se organizando, isso é tudo muito novo na humanidade. Mas o fato de que o ser humano, olhando a partir da visão fisiológica de cabeça, tronco e membro, isso é apenas, digamos assim, isso é apenas, digamos, o estojo onde guarda aquelas forças da alma que se manifestam no pensar, sentir e querer. Pensar, sentir e querer são capacidades da própria alma, só que ele tem o seu correspondente no nosso corpo físico. E não necessariamente o pensar, ele pode ser, digamos, ele se expressa na imagem que nós temos do nosso cérebro como órgão pensante. O Steiner diz que, a rigor, ele é o lugar onde o pensar se reflete, mas o pensar ele acontece efetivamente na alma, o sentir e o querer também. Agora, nós precisamos do corpo para perceber o mundo. No momento que nós percebemos o mundo, nós criamos uma ideia a partir disso, e novas realidades surgem a partir da capacidade de pensar, porque eu estou num corpo e esse corpo percebe o mundo. Esse novo pensar, ele induz uma ação. E essa ação será tanto mais, digamos, moralmente justa, ou quanto mais eu valorizar o aspecto daquilo que vive no meu sentir como sendo, digamos, o ponto de equilíbrio onde as relações ganham uma qualidade de uma sutileza que me permite definir que qualidade do agir eu vou ter, que qualidade do querer, a que querer eu estou subordinado. Ao querer fisiológico dos impulsos animalescos que vivem na nossa natureza intrínseca, ou os impulsos da alma, onde pode levar ao âmbito de uma mera ambição por mais, por ter mais, por trabalhar pelo sucesso, etc., ou levar para o âmbito do espírito, onde o meu querer será colocado no mundo, com um impulso onde cada ação é levada por uma intencionalidade relacionada a um sentimento em relação ao impacto que a minha ação gera no outro. E aí eu tenho um âmbito que começa a aparecer, que é sanador em contexto social, que é o amor a essa ação. E essa ação ela se revela mais útil e adequada para a evolução do mundo, quanto mais impregnada dessa força do amor em relação às consequências que a minha ação gera no outro. A sociedade, assim, quem cria a sociedade são os seres humanos, e tudo que nós criamos como espelho de nós mesmos, queiramos ou não. Isso é assim. Se você avalia a qualidade das amizades que você tem, isso pode ser um grande sinal da qualidade com a qual você lida no seu desenvolvimento a partir dessas três esferas. Porque uma parte da minha própria natureza essencial ela se expressa na qualidade das relações que eu estabeleço, quer seja com parentes, quer seja com os amigos, quer seja com as pessoas com as quais eu interajo no mundo, profissionalmente ou por outra razão. E a sociedade que nós vamos criando e moldando é um espelho disso, né? É muito mais fácil, no primeiro momento, você entender a organização. Uma organização como impulso humano, ela tem um espaço maravilhoso para a gente exercitar essa qualidade da cultura organizacional, onde alguma coisa de valor e princípio está estabelecido ali como fonte orientadora, iluminadora daquilo que aquela organização faz. Tem a ver com a qualidade das relações que existem dentro dessa organização, o quanto as pessoas se sentem estimuladas, motivadas, identificadas com aquilo que acontece ali, e aquilo que essa organização faz atrelada a esses valores ou não. E isso dá um cunho ético, digamos, para aquilo que a organização faz. E isso está bem dentro da esfera do ser humano. A sociedade, no seu contexto geral, ela é trimembrada pela sua essência, porque existe uma interação entre aquilo que o indivíduo atua no mundo, gerando novas realidades sociais, e daí os seus impactos na sociedade, mas existe a natureza lá fora com a qual a sociedade também interage. E a natureza,
se nós olharmos para ela, ela é sempre tremembrada. Esta é quase como se fosse uma lei. Se nós olharmos para uma planta, por exemplo, e o estudo da fenomenologia de Goethe, que foi bastante orientado para os fenômenos naturais, evidentemente, no primeiro momento, e esse é um outro tema que a gente pode explorar depois, uma planta ela tem na sua essência, como Goethe chegou ao princípio da planta primordial, a gente vê ali na própria manifestação física da planta uma força que levou ao Goethe a compreender a planta primordial. Isso é o impulso do pai. Toda planta está sujeita a uma metamorfose, a um processo de crescer, desabrochar, florescer e fenecer. Essa metamorfose é o impulso do filho, que nasce e morre, e nasce outra vez. E daí ele sempre renasce. E no tipo, na espécie da planta, aquilo que nós conseguimos observar e aprender dela, aquilo que ela nos diz das suas leis e tal, está o princípio do filho, do espírito. E assim vai. Se nós olharmos a natureza, ela é fraterna na sua essência. Uma árvore, ela agasalha embaixo dos seus galhos os ninhos, o musgo, enfim, todo um universo de seres e fatos que acontecem pelo simples fato da árvore existir, da floresta existir. O oceano, ele é fraterno por essência. Ele não nega a sua fraternidade a nenhum elemento das espécies que vivem nele. Então, a natureza, na sociedade, ela está ligada, ela está influenciada diretamente por essa realidade da natureza. Quanto mais nós fomos nos afastando da natureza, mais essas qualidades foram perdendo a natureza de uma certa, digamos, verdade, digamos assim. E aí nós entendemos, olhamos para a sociedade, olhamos para a sociedade como um todo, para o Estado, para a maneira como a sociedade se organiza, e chegamos à conclusão, não está certo, tem algo errado. Você não tem liberdade, como nós precisamos ter liberdade no pensar, para criar. Na cultura, no mundo lá fora, era preciso ter liberdade, sem qualquer influência do mundo econômico sobre a cultura e sem qualquer princípio igualitário dentro da cultura. Por quê? A cultura ela tem que ser livre. E essa liberdade é um instrumento da criação. Porque a liberdade é um espaço de uma intenção de um artista que quer pôr uma obra no mundo, ou um arquiteto que quer projetar um prédio, ou, enfim... Quando nós olhamos do ponto de vista da economia, onde deveria viver a fraternidade, nós não vemos isso. Nós não vemos isso. Por um lado, nós vemos um impulso de igualdade na economia, o que necessariamente me parece que isso jamais será alcançado, porque sempre há a questão das necessidades, das capacidades que estão envolvidas no âmbito da economia, mas a fraternidade é o grande desafio. E esse é o desafio que é colocado principalmente para mim a partir de agora, desse momento que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos construir uma sociedade mais fraterna? E no âmbito jurídico e social, as leis e os deveres, as nossas obrigações, os nossos direitos deveriam ser iguais para todo mundo. Ou seja, não deveríamos sonegar a ninguém o direito de receber um tratamento justo, adequado, com direito à vida. Senão nós, como sociedade, não estamos cumprindo o nosso papel, não estamos cumprindo aquilo que, digamos, não estamos sendo humanos. Então, mas essa imagem tremembrada na sociedade, ela é uma realidade a ser observada como um fenômeno. No momento em que você quer impor isso, impor a liberdade na cultura, impor a fraternidade na economia, você não chega a lugar nenhum, porque o único caminho que levará a humanidade a construir uma sociedade mais justa é a consciência de si, a partir de si, nas minhas relações comigo, com o meu próximo
E isso espelha no tipo de sociedade que eu estou criando. A rigor, assim, a cada dia, a cada instante, a cada ação, a cada pensamento, a cada gesto meu, eu tenho que me colocar na dimensão dos impactos que eu gero. E isso vai transformando, de uma certa forma, também aquilo que vive no mundo, porque o que nós pensamos gera realidade, o que nós sentimos é real. E as nossas intenções, elas são uma realidade, podem ser levadas a efeito fisicamente ou não pela capacidade ou incapacidade, mas como intenção, ela é uma realidade. Então, se nós tivermos domínio sobre a qualidade do nosso pensar, sobre a qualidade do nosso sentir e a qualidade das nossas intenções, nós já estamos dando um grande passo, porque a nossa relação com as outras pessoas mudam a partir daí. Essa é a grande chave da tremembração. Mas só que tem um espelho, sabe? Não é tão direto assim que o meu pensar tem a ver com a cultura da sociedade. Não, que o meu querer tem a ver com a economia na sociedade. Não, porque eu, como indivíduo, eu observo o mundo e aprendo com ele. Eu observo o quê? Eu observo o que os outros fazem, o que os outros estudam, o que os outros descobrem, o que os outros constroem, o que os outros propõem, o que os outros produzem. E isso entra em mim como objeto da minha percepção. E eu posso pensar a partir disso. Aquilo que eu faço impacta a compreensão do outro. Ou seja, eu estou aqui falando para você e eu preciso ter a consciência, pelo menos deveria ter, certamente eu vou demorar um pouco para chegar lá, de que aquilo que eu estou falando está impactando não a vontade de vocês, mas o pensar de vocês. Então, há um espelhamento entre indivíduo e sociedade. E isso só aumenta a nossa responsabilidade diante daquilo que nós fazemos no mundo. É bacana isso. Esse é um campo de estudo muito grande. Eu acho que aí esse é o ponto, né, da questão do maravilhamento, né? Uma coisa é você tá no meio da crise, numa situação difícil, você fica sem chão, você desespera, fica, né? Agora, se você consegue observar a própria experiência nessa pausa que está acontecendo, olhar para trás e olhar, né? Para mim, ó, o que eu estou vivendo, que eu sinto que muitas pessoas estão vivendo, essa questão são crises de valores, mas tem a ver com as relações. Então, o que eu valorizo? Quem é que eu sinto falta de falar? Quem é que eu sinto falta de abraçar? Né, de realizar alguma coisa, falar, nossa, tem que ser nessa vida, para que eu estou perdendo tempo com outras coisas, né? O Lucas Mon escreveu aqui, né, que a gente tem formado pessoas medíocres, né? E aí a palavra medíocre, uma vez falaram isso para mim, que tem a ver com a média, né? De estar na média é uma coisa de máquina, que é você estar dentro de um sistema que você não cria, não é original, não é original, e você só reage por medo, né? E aí a Juju, eu queria trazer a pergunta dela, que foi bem legal. A Juju, que é do time lá da Imoa Noronha, né, que ela falou aqui, que saudade de ouvir o Zé, ela escreveu aqui. Ela está em Brasília, né? Está em Brasília. Todo mundo saiu de Noronha, a maioria saiu, né, e está esperando de voltar. Beijo, Juju! Estamos conectados, né? Ela falou assim, ó, entendo isso, mas como desenvolver essa consciência coletiva, né, e eu entendo que é a partir do indivíduo, das escolhas individuais, antes que a humanidade destrua a si mesma e o planeta, né? E aí a minha pergunta é a questão, o que seria, qual é o seu olhar para essa questão de destruir o planeta ou o invisível, né? Como é que é isso, né? O antes do tempo que a humanidade destrua o físico, mas e aí? Tem algo aí? Como é que você vê isso? Pois é, eu tenho um olhar um pouco diferente, talvez frustre algumas visões um pouco ambientalistas demais em relação a isso. Nós, como humanidade, temos uma suposta pretensão que somos capazes de tudo. Nós não somos. O planeta é absolutamente incrível. Ele é um ser incrível, de uma dimensão enorme, muito maior do que essa crosta de terra, a crosta continental na qual a gente vive. Nós temos 6.300 quilômetros até o centro da Terra que a gente desconhece que forças vivem ali que são regeneradoras. E passou um pouquinho aqui de 4.000 metros acima do nível do mar, as árvores já não nascem mais. Então, nós vivemos nesse lugar. E agora, essas poucas semanas que nós estamos parados, o planeta está se restaurando.
nós pudemos ver esses dias na internet fotos que da Índia se pôde ver o Himalaia, coisa que já não acontecia há décadas. Eu recebi um filmezinho de um amigo meu, um advogado, que mandou um filme de um cara filmando a Baía de Guanabara, ali no fundo da pista do aeroporto Santos Dumont, a água limpa, cheio de tartarugas, coisa que certamente não acontece há décadas no Rio de Janeiro. O céu está mais limpo, os pássaros estão mais vivos, as plantas estão... Assim, o planeta ele se regenera com uma força muito grande, porque nós não somos... nós não temos essa potência que nós achamos que temos. A nossa potência ela está muito mais na capacidade de tomar para nós mesmos esse desenvolvimento da nossa capacidade de pensar, de um pensar claro, um pensar que a gente eleve e saia do mero intelectualismo. Isso, alguém falou aí sobre a questão da formação. Isso acontece sim, acontece porque a mente, ela tá 200 anos nós estamos sendo educados numa mente binária, dualista. E o dualismo é mera fantasia. O dualismo é uma virtualização, é uma aparência do mundo. O mundo real, ele não é binário. Você pode ter polaridades, que é diferente de dualidade. A polaridade é viva, ela acontece no movimento. O código binário, o máximo que eu consigo produzir são programas de computadores que me dão imagens virtuais ou coisas mecânicas. Mas a vida não. A vida ela é movimento. A vida é constante movimento. Se eu não percebo, assim, o Crátilus disse isso. Crátilus foi um filósofo pré-socrático. Ele disse, tudo é movimento, o resto é aparência. E esse movimento não para, esse movimento é contínuo, ele é cósmico. Por que a maré sobe e desce 4 vezes por dia? Nós respiramos nós pulsamos 4 vezes para cada respiração. Isso é uma ressonância cósmica. Nós somos seres cósmicos, o planeta é um planeta cósmico. A destruição ela será tanto maior quanto menos for a nossa consciência de recusar as coisas que nós sabemos que agridem o planeta. Nesse momento, por exemplo, essa questão da pandemia, a gente tem ouvido falar a respeito do vínculo dessa pandemia com a questão dos animais. Então, é de se pensar de que maneira nós estamos lidando com essa questão dos animais. O utilitarismo em relação aos animais. Os animais tratados como objeto industrial, eu ouvi há pouco o João Toruski falando a respeito disso de uma forma linda. Os animais utilizados como instrumento de experiências em laboratórios. E o que isso significa nessa ressonância cósmica? Como é que nós, no nosso agir, podemos tomar o cuidado de não cair nas armadilhas, de fazer sem a atenção e a intenção e a responsabilização sobre os meus atos, os menores dele. Então, no momento em que eu faço isso e sei que eu estou impactando não só aquela cadeia de valor que fez com que aquele produto chegasse a mim, um animal embalado no supermercado, mas que aquilo é parte de uma história, de uma universal, da humanidade está ligada àquilo. Quando eu me coloco como membro de uma humanidade, esteja onde eu estiver, eu estou no Brasil, eu me sinto ligado a um chinês, um japonês, um indiano, um cara na Lapônia, na Suécia, no Canadá ou na Patagônia. Nós somos parte disso. Essa consciência universal, ela é dada nos menores atos, na minha relação pessoal com o outro, e esse outro pode se representar para mim naquele momento a humanidade inteira. Eu tenho a impressão que esse é o novo paradigma que nós temos que quebrar. Nós não precisamos fazer grandes ações, precisamos fazer ações verdadeiras e ao alcance dos nossos braços. Porque o destino nos colocou aqui. Né? O destino colocou onde nós estamos. Então é confiar nas nossas ações, confiar nos nossos pensamentos, confiar na força das nossas intenções e viver a partir disso. Eu acho que isso gera, assim, é claro que nós estamos falando de uma humanidade que se fala em números, tantos bilhões de pessoas, números, estatística. Quanto mais estatística, mais distanciamos do indivíduo.
O indivíduo é que importa. Então, a gente vê, por exemplo, hoje, o que está acontecendo no mundo. Existe uma tendência clara, pelo menos existia, eu espero que agora, depois dessa parada, a gente reflita, e certamente grupos mudarão, talvez a humanidade toda não. Não importa. O importante é que grupos tomem essa consciência. Nós vivíamos numa sociedade onde tudo era produtizável, tudo é comercializável, até o trabalho. Você sabe que nós, como consultores, cansamos de ouvir falar sobre isso. Não, vocês têm que fazer um produto disso que vocês fizeram para poder vender. No momento em que eu faço um produto do meu trabalho e coloco o meu produto no mercado, esse meu produto ele perde o valor, ele ganha um preço. O preço não é valor. Nós precisamos recuperar o valor das coisas. E o principal valor que nós precisamos recuperar é o trabalho. O trabalho no sentido criativo, no sentido transformador, no sentido de amar a ação que você faz, fazendo o que você faz. E uma outra tendência que a gente vinha vivendo fortemente é essa tendência da padronização, né? da escala, em larga escala. E a padronização, ela só favorece uma coisa, o controle, 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 controle. A gente está vendo isso, por exemplo, Comunidade Econômica Europeia. Tudo lá é controlado, tudo lá é padronizado. Até o tamanho e a forma da maçã, porque aquela maçã tem que caber X maçã numa caixa, X caixas dentro de um caminhão e o caminhão é padronizado. Quem produz a maçã fora desse padrão não vende. Pronto. E agora a gente está vendo na questão do coronavírus aí, os médicos estão buscando um protocolo universal, um protocolo que sirva para todos no mundo inteiro. E o que acontece? Essa padronização, ela perde a dimensão do indivíduo, porque o fato de existir o vírus é um dado, mas a doença é outro dado. Há indivíduos que com o vírus não manifestam e há alguns poucos que ficam doentes. Então, a doença, ela pode estar na presença do vírus, mas não garante que o vírus é a causa da doença ou da morte. Ele pode ser apenas um gatilho de uma doença que já pré-existia. Aí você pega um protocolo universal e aplica esse protocolo para todos os cidadãos do mundo, sem olhar o indivíduo. Quando você perde a dimensão do indivíduo, você perde a dimensão da humanidade, e a humanidade vira um número estatístico. Esses são os novos paradigmas que a gente tem que tornar. E a terceira tendência dessa nossa época, que vinha muito forte, cada vez mais, eu não sei como é que vai ficar, porque ela é perigosíssima, é a questão do fundamentalismo. Também estamos vendo nessa crise o cientificamente comprovado. Aonde está o cientificamente comprovado se a Universidade X publica um cientificamente comprovado, aí vai lá John Hopkins publica um outro estudo, aí vai lá em Harvard publica outro, aí você, o que está cientificamente comprovado de quê? Isso passa a ser um fundamentalismo, porque a ciência é viva, a ciência você faz no momento em que você faz a ciência, e você documenta a ciência, e aquilo pode ser objeto de estudo dentro do ponto de vista antropológico, regional, assim, nós estamos no Brasil, estamos numa outra latitude, num outro clima, num outro povo, com outros hábitos, nós não estamos na Itália, nós não estamos na Suécia, ou no Japão. Nós aqui no Brasil, tem pessoas muito em situações dificílimas, vivendo em condições miseráveis, em comunidades, que certamente estão se contaminando, e muitas delas nem vão manifestar doença, e tem outras que, em condições favoráveis, vão manifestar doença. Como é que a gente vai tratar numa mesma padronização isso? Isso é um desafio para os médicos. Eu tenho a impressão que os médicos estão sofrendo muito com essa padronização baseada no fundamentalismo científico. Essas três tendências, comercialização, padronização e fundamentalismo, elas são três tendências que nós deveríamos olhar para elas e transformar isso de uma outra forma. E não cair nisso. Não perder o indivíduo, de perspectiva. Sabe? Ter assim, uma relação verdadeira, autêntica, olho no olho, compreender o pensamento do outro. Isso é que eu acho que é a grande mudança que a gente pode fazer a partir de agora, mesmo estando aqui segurando um telefone celular na mão. Né? Nossa, mestre, assim, acho que todo mundo entra em transe quando você fala, né? Eu tô vendo alguns depoimentos aqui
e alguns comentários. E, assim, minha vontade é da gente sempre poder... Eu tenho tido esses momentos, José Luiz, há muitos anos, e simplesmente faz uma outra pergunta e deixa, né? Que aí vem, né? Parece que ele conecta num canal aí, tantos anos de estudo, de intuição, de observação da vida, né? Um pesquisador incrível, e leva a gente para esse outro estado, né? A minha sugestão, até quem falou, né? Como é que eu durmo depois disso? Vai olhar para uma planta, para a natureza, respirar, porque é lá, né? O Goethe falava, a natureza é um segredo aberto, né? Então, quando a gente coloca essas lentes de observar esse movimento e observar todos esses ciclos e ritmos, né? Um transe mesmo. Então, a gente consegue se conectar e entrar nesse estado de confiança e paz e fé. É simples, Tá tudo bem, né? é simples, é simples. Esse pensar científico, dualista, essa forma de pensar que a gente ganhou de presente nessas últimas gerações, elas só colocam a gente diante de uma visão complexa do mundo. E o mundo é simples. Então, assim, imagina, a qualidade do pensamento que você leva para o sono é a qualidade que nutre o seu corpo físico. É difícil entender isso, mas se você lê alguma coisa da antroposofia que fala do efeito restaurador do sono em função da qualidade do pensamento que você leva para o sono, é incrível. Eu vou ver um filme de terror, um filme de bang bang e tal, e vou dormir em seguida? Não vou dormir. Eu vou comer uma feijoada e vou dormir? Não vou dormir. Aquilo continua reverberando. Agora, se eu leio Cecília Meirelles ou Clarice Lispector, leio um poema, leio uma coisa legal, faço reflexões legais, medito sobre o meu dia, olho para a minha vida, para o meu dia em retrospectiva. Puxa, o que eu fiz de bom hoje? O que aconteceu e tal? O que eu tenho que melhorar amanhã? Aí você acorda de manhã e vem com um impulso novo, vem com uma ideia nova que você não sabe nem de onde veio. Aí olha na janela, olha para o céu, puta, o céu está bonito no outono e tal. Olha muito para o céu, veja o movimento das nuvens. No dia seguinte, olha de novo, no dia seguinte, olha de novo, no dia seguinte. Essa força da observação permanente dos movimentos da natureza, elas trazem para a gente essa qualidade de presença. Eu tenho a impressão, que, sinceramente, que quando você lida com isso, por que você vai ter medo da morte, né? Como dizia Schiller, se eu não temo a morte, eu vou temer o quê? Né? Eu vou ter medo de quê? Eu vou estar inseguro de quê? Porque a vida é generosa, né? E quando você elimina o medo desse espectro de sentimentos que está rolando na humanidade hoje, certamente você já eliminou uma grande chance de ficar doente. Porque eu tenho lido algumas coisas a respeito disso e mostra que quando você teme, fica nervoso, com raiva, sentimentos ruins, mas o medo é um dos grandes sentimentos que provoca isso, você gera toxinas e essas toxinas é que alimentam os vírus. Os vírus são quase como se fossem emanações dessas toxinas. Então, cuida disso, cuida da qualidade do pensar, cuida da qualidade da leitura, da qualidade das relações, porque é um momento maravilhoso que nós estamos tendo, é um momento de descanso. Nós estamos sendo agraciados. Depois a gente vê as contas depois a gente vê. Isso. Eu tenho sentido muito, tenho falado muito que é isso, olhar para as relações, eu comigo, eu com quem está perto, e aí tem gente que está sozinho, tem gente que está com a família, tem gente que está com os filhos sem empregada, tem gente que está em outra cidade e não voltou para casa, tem várias realidades, mas sempre é eu comigo, eu com o outro, e como é que isso é um espelho, né, dos meus medos, minhas sombras e padrões, e né, que eu carrego de herança, que eu preciso curar, tratar, dar um passo à frente para deixar esse medo, essa coisa aí do passado e ficar segurando a gente, se libertar e olhar para o futuro, né? Pois é, então, assim, eu tenho a chance de ter 2 netos, de 4 e 7 anos, né? O meu, eu falo sempre para o meu filho, para a minha nora, olha, afasta as crianças, não deixa ela tomar conhecimento dessas bobagens que falam na TV, que criança é criança, né? Mas ele sabe que tem uma coisa chamada coronavírus. E o meu neto diz assim, pai, eu estou gostando desse corona. Por quê? Porque eu adoro ficar em casa. Então, assim, por que a gente não pode também ser um pouco de criança, né? E, cara, se é isso, as circunstâncias estão dadas, se a gente luta com elas, a gente se foge da realidade, vive numa realidade paralela. Ou vai ficar deprimido. A depressão também diminui
a capacidade do sistema imunológico, sabe? Aí não dá. Então, assim, eu conversando com uma médica, eu acho que ela está me ouvindo, que é a nossa grande amiga, né? Esses dias a gente estava fazendo algumas reflexões, a gente tem uns telefonemas assim, maravilhosos, eu, ela, a Beth, e aí a gente estava falando assim, bom, se esse tipo de atitude da alma, você fica doente e o vírus está e tal, e o vírus contagia, a tristeza contagia, porque se você está numa casa que tem alguém triste, todo mundo fica triste e tal, o contrário também é verdade. Então, eu tinha uma experiência de um cara que era chamado... E ele escreveu um livro sobre o sorriso. E no lançamento do livro tinha 200 pessoas na plateia. Ele fez a gente rir o tempo todo só porque ele ria. Ele ria, todo mundo ria. Então, a alegria é contagiante. Se a alegria é contagiante, a saúde também é contagiante. A gente pode contagiar o outro pela saúde. Se nós temos saúde, nós podemos doar saúde. Né? E a saúde não só física, a saúde da alma, das nossas relações, e a saúde do espírito, do nosso pensar, dos nossos valores, do nosso propósito de vida, das nossas intenções. Isso também é sanador, sabe? Eu tenho a impressão. Então, de uma certa forma, a doutora Michaela Gluckler, que foi dirigente da seção de ciências sociais, da seção de médicas há muitos anos, ela sempre falava a respeito dessa papel do ser humano de ser curador um do outro. Ela dizia, no futuro, cada indivíduo cuidará de alguém. Cada um terá que cuidar do outro. Então, assim, como é que é essa comunidade do futuro? É lindo isso, né? Eu fico pensando, se eu tenho mais tempo, tenho ou não? Pode falar. A gente então, eu fico pensando... quebrou, né, uma questão que me mobilizou muito esses últimos dias, que eu estou pesquisando e escrevendo sobre isso, é como é que a gente forma novas comunidades. Onde a gente se inspira para essas novas comunidades? Que tipo de comunidade é essa? Bom, então eu vou descobrir qualquer coisa que possa ser experiências bem-sucedidas. Bom, a experiência é bem-sucedida em determinado contexto, talvez no meu contexto não. Mas onde é que eu encontro modelos arquetípicos sobre os quais possam me inspirar? Não copiar, não reproduzir modelos, que aí a gente cai no paradigma que a gente estava falando há pouco, não é isso? Aí eu percebi o seguinte, para quem conhece a antroposofia um pouco mais, sabe que aconteceu uma transformação importante no mundo no século VIII. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas posso citar literaturas em outro momento, quem quiser me escrever. Aconteceu um momento importante nesse mundo no século VIII. E durante esse período, exatamente durante esse período, aconteceram alguns impulsos sociais importantes na humanidade. Um deles foi aquilo que aconteceu na Catedral de Chartres, na França, onde se formou todo um conceito de neoplatonismo que fundamentou muito aquilo que depois veio a ser, digamos, a filosofia dos anos seguintes. A gente tem na lenda do rei Arthur e os 12 cavaleiros da Távola Redonda, lá, os 12 cavaleiros, que é um tipo de comunidade, e a gente também tem a comunidade do Graal, que é do Parsifal, que também se passa a lenda e os fatos históricos acontecem na mesma época. Esses três tipos de comunidade, cada uma delas guarda uma qualidade em si, mas em todas elas há uma qualidade em comum, que é a qualidade do reconhecimento da importância do outro indivíduo que está ao meu lado. Porque o Parsifal, quando ele chegou no Castelo do Grau II e definitivamente tornou-se o rei do Grau, ele só pôde entrar por causa do irmão que ele não conhecia, que ele teve um embate com o irmão e a espada dele quebrou e a luta terminou empatada. Foi o único sujeito que ele não derrotou como cavaleiro. E aí, com o irmão, ele pôde entrar no Castelo do Grau. Quer dizer, o Castelo do Grau, como uma imagem arquetípica de uma meta espiritual humana, ele só pode ser alcançado em companhia de alguém. Então, qual é essa comunidade do futuro? Essa é uma comunidade que tem essa busca
da relação social. Então, assim, digamos que a inteligência que orienta todo o cosmo, digamos assim, é uma inteligência que tem as relações cósmicas entre planetas, galáxias, esses corpos celestes todos, são um conjunto de relações maravilhosas. E quando a gente traz esse conjunto de relações cósmicas e traz como espelho para a Terra, para a humanidade, são as relações sociais. Então, talvez a maior inteligência que o ser humano pode desenvolver na Terra não é a inteligência intelectual só de fazer cálculos, máquinas, projetar tecnologia, etc., mas é a inteligência social. E isso nós ainda não aprendemos. O Steiner fala que dessa inteligência nós temos apenas hoje desenvolvido uma gota. É uma gota. Então, Você consegue, talvez. a gente agora precisa se encaminhar para fechar. E aí quem está tá aqui na live, né? E aí que já receberam um convite também, né? Pelo grupo de WhatsApp, quem fez o Emerge Você, quem está na rede do Emerge, né? Se aprofundando nesses temas, a gente vai ter mais uns minutos. A gente atrasou um pouquinho, a gente vai entrar no Zoom aí, né? A gente tem 5 minutos para fechar, depois vai falar mais 15 minutinhos lá, meia Tá hora, bom. para aprofundar. Mas aí, para fechar, eu queria que você trouxesse um pouco, né? Você está falando de Steiner, Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia, um grande pensador, enfim, filósofo, cientista, principalmente. O que você... acho que é legal trazer essa questão da lei social, né, que é essa gota aí, né, que a gente... É um exercício observar essa lei que ele traz e como a gente pode olhar para a nossa vida, né? Talvez para fechar, você trazer um pouquinho essa lei guiando essa comunidade do futuro, né? Esses novos tempos de novas relações de indivíduos e sociedade. Quer falar um pouquinho disso para fechar?